Glória a Deus, aleluia. Eu cumprimento a igreja ao capaz do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmão? Amém. Amém? Glória a Deus, aleluia. Glorifica o nome do Senhor, porque Ele faça a igreja na tua vida, na tua casa, na tua família, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Santo, santo é o nome do Senhor Jesus Cristo. Gostaria que os irmãos colocassem os seus pés. Vamos fazer um minuto de oração em nome de Jesus. Amém? Eu falei nada disso. Aleluia, glória a Deus. Senhor meu Deus e Senhor meu Pai, glória te damos, meu Pai, por mais um dia, meu Pai, em tua presença, por mais um culto, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, nós apresentamos diante de Ti, Pai, a nossa casa, a nossa vida, a nossa família. Vem tomar sim, meu Pai, a direção desse culto nessa noite hoje. Que o Senhor venha falar conosco, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Toma assim a nossa parentela, Pai, toma assim a nossa casa, nossos filhos, Pai. Toma assim, meu Pai, nossas parentelas, dando mais perto, meu Pai, até mais longe. E que o Senhor venha alcançar, meu Pai, a cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Coloca também diante de Ti para a vizinhança, meu Pai, daqui da casa do Senhor. Toma assim a cada um nessa noite, meu Pai. Que em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, cada um, meu Pai, em nome de Jesus, que estiver ouvindo a Tua voz, a Tua palavra. Aleluia, meu Pai. Seja tocado pelo Teu Espírito Santo de Deus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Gostaria que você mandasse sua Bíblia aí, Salmo 91. Glória a Deus. Glória a Deus. Salmo 91, a partir do versículo 1. Amém? Quem achou diz glória a Deus. Quem não achou diz aleluia. Vamos esperar a irmã em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Amém, irmã Maria? Oh, glória. Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas, e debaixo de suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás, e contemplarás a recompensa dos ímpios. Porque o Senhor é o meu refúgio, o Altíssimo, e a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nenhum praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos teus anjos darei ordem ao teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Ele te sustentará nas suas mãos, para que não tropece com seus pés em pedras. Pisarás o leão e a asnas, calcarás os pés, o filho do leão e a serpente. Pois quando tão encarecidamente me amou, também o livrarei e poloei, eu no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e glorificarei. Dar-lhe ele abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Glória a Deus, aleluia. Isso é um salmo muito forte, muito bonito, né, irmãos? Porque ele está mostrando que o Senhor, aleluia, ele está conosco por onde nós formos. Que o inimigo pode se levantar da esquerda, da direita, mas ele está ali ao teu redor. Ele está ali te guardando, te protegendo, te livrando de todo mal. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então temos sempre que crer que por mais que esteja difícil as coisas, e devemos passar por momentos difíceis, devemos passar por momentos que a gente olha para um lado, olha para o outro e fala, meu Deus, eu não estou aguentando, está difícil. Mas creio que o Senhor Jesus Cristo está com você. Amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos começar com as oportunidades em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. A oportunidade está com a irmã Adriana. Deus fala para a amém? Glorifica o nome do Senhor, irmão. Em nome de Jesus, nós podemos dar glória a Deus, aleluia. Porque o Senhor está lá na tua casa. E quando você está aqui glorificando o nome do Senhor,
Vou estar adorando o Senhor deste louvor. Gostaria que a igreja souber me ajudasse, amém? Gostaria que a igreja fechasse seus olhos, colocasse a mão sobre o seu coração.
verdade que a gente acha que a gente está sozinho, mas o Senhor está dizendo, eu não te abandono. O homem pode te abandonar, mas eu não te abandono. Em nome de Jesus, amém? A oportunidade está aqui, irmã Maria. Vocês podem tocar em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Vou louvar aqui os irmãos que souberem, me ajude em nome do Senhor Jesus. Os que não souberem, fiquem em espírito de oração. Natan está me ajudando na coreografia. Amém? Não importa a maneira de você sentir a presença. Cada um tem sua maneira. Não é verdade? Um sente pulando, outro sente gritando, outro sente... cada um sente. O importante é que estamos sentindo a presença de Deus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Não sei se me alegro ou choro. Não sei se eu choro ou me alegro.
Glória a Deus, aleluia. Santo, santo é o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Eu vou estar louvando o Senhor com o hino. Quem souber, louvou comigo. Quem não souber, fique em espírito de oração. Amém? Amém. Glória a Deus. Santo, santo é o nome do Senhor. Bendito seja o teu nome. Ó Deus de Israel, eu sei que não vim a este mundo pra adorar outro rei. Os leões estão rugindo sem parar. Meu louvor incomodou a luz que são contra ti, ó Jeová. Nada pode intercalar o louvor do meu coração. Dos manjares eu abro mão, os palácios
Senhor, amém? Glória a Deus, aleluia. O nosso Deus, Ele está presente aqui no nosso meio, amém, irmãos? Aleluia. Glória a Deus. Hoje é noite de vitória, amém, irmãos? Aleluia. Glória a Deus, santo é o nome do Senhor, Pai. Aleluia, Jeová. Aleluia. Santo, santo é o teu nome. Aleluia, Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Aleluia, Deus. Tá embora aí, gente. É noite de bênção, Jesus. Aleluia, Deus. Aleluia, eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém, Jesus? Amém! Está louvando ainda para cima, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Foram longe e iluminados.
Glória a Deus, aleluia, santo, santo é o nome do Senhor. Enquanto o conjunto de mulheres todas vão se preparando, então vamos tomar o teu dízimo, tua oferta, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos ofertar a casa do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Aquele que não tem nenhuma moeda para ofertar hoje, oferta sim ao Senhor Jesus Cristo, porque a maior oferta para o Senhor somos nós, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Santo, santo é o nome do Senhor. Senhor meu Deus e Senhor meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu coloco diante de Ti, meu Pai, em nome de Jesus, Pai, a cada ofertante da casa do Senhor, a cada dizimista da casa do Senhor. Toma assim, meu Pai, a vida de cada um em Tuas mãos, toma assim o celeiro de cada um, toma assim, meu Pai, o trabalho, toma assim a Tua casa, em nome do Senhor Jesus Cristo. E aquele que hoje não tem, meu Pai, que o Senhor venha abençoar ele, Pai, para em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, ser, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, testemunho da grandeza do Senhor, Pai, na Tua vida, na Tua casa, na Tua família, em nome de Jesus. Amém? Multiplica, Senhor, multiplica a farinha da minha panela, o azeite da minha botija. Multiplica, Senhor, multiplica. Na praia da Galileia, Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixinhos, 5.000 se alimentou. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. O conjunto Mulheres do Suor está com a oportunidade em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Conjunto Mulher Virtuosa, cumprimenta a igreja. Com a paz do Senhor Jesus. Amém. Quem são elas que estão vindo, com a Bíblia em sua mão, caminhando passo firme rumo à igreja? Elas são as heroínas, cheias de fé e ação. Vai aqui minha homenagem, mulher de oração. Muitas vezes são cansadas, elas não desistem não. Vão orando, derramando lágrimas no chão, dizendo: Deus, salve meus filhos, meu esposo, por favor. Oro pelos missionários e a família do pastor. Oro pra Jesus também salvar esta nação. Aleluia, Deus!
trazendo a palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. E convido também a irmã Daniela, pastora da Prefeitura dessa noite, em nome de Jesus, amém? E desde já agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu cumprimento a igreja da paz do Senhor Jesus. Amém, irmão? Glória a Deus. Vamos estar orando pela serva do Senhor, para que o Senhor venha usar ela nessa noite poderosamente, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus amado, Deus bendito, Deus santo. Pai, mais uma vez nós colocamos diante do Senhor, meu Pai, a vida da tua serva. Toma, Senhor, a diaconisa Valéria nas tuas mãos. Pai, em nome do Senhor Jesus, usa ela, meu Pai, através da palavra. Fala, meu Pai, conosco, meu Pai, através da tua palavra nessa noite. Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, pedimos também, meu Pai, que o Senhor abençoe, meu Pai, a tua serva. Abençoe a casa dela, a família dela, a parentela dela, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai, pedimos também que enquanto o Senhor usa ela, meu Pai, renova as suas forças. Dá ela graça, meu Pai, a cada dia na caminhada, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus é que nós te pedimos. Vai abrindo o nosso coração, Senhor, para que nós possamos ouvir a tua palavra, meu Pai, nessa noite, em nome do Senhor Jesus, Pai. É o que nós te pedimos e já te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Palmas e glorifica o nome do Senhor. Amém, igreja? Amém. Fala os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Olha, irmãos, é assim, não precisa esperar nada de mim, porque tudo é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. É só de nós falar que Jesus salva, que Ele cura, Ele liberta, nós já estamos pregando a palavra do Senhor. Né? Não precisa ser grande pregador, numerário, porque lá na glória de Deus vai ter só pessoas humildes, né, irmãos? Então, assim, basta nós falar que Jesus, né, Ele é o Salvador. Ele veio, né, que Ele vai vir buscar um povo escolhido. Já estamos pregando a palavra do Senhor. Vamos orar, né? Eu sei que a irmã já orou, né, por favor, para que o Senhor possa me abençoar. Mas vamos orar para que o Senhor, né, possa me dar, me encorajar, para trazer, né, aquilo que o Senhor colocar no meu coração. Porque eu não sou pregadora, mas eu sei falar que Jesus salve. Glória a Deus, Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, nesta hora, Pai, de oração, eu peço a Ti, Deus, que o Senhor possa abençoar, meu Deus, a cada um que aqui se encontra nesta noite, meu Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, eu entrego esta palavra para que o Senhor venha, Senhor, atuar aqui nesta noite, Pai, porque eu nada sei, mas o Espírito Santo se faz presente aqui nesta noite, Pai. Que o Senhor possa abençoar a vida de cada um, o coração de cada um. Que o Senhor possa entrar, meu Pai, nos meus lábios, no coração de cada um. Que o Senhor possa ungir a palavra nesta noite, meu Pai. Em nome de Jesus, aleluia. Glória a Deus, logo o Senhor com as palmas, igreja. Glória a Deus, gostaria que os irmãos abrissem a sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 16. Glória a Deus, aleluia. Vou ler aqui, todos acharam? Gênesis 16. Glória a Deus. No versículo 1 até o 5. Aleluia, Jesus. Agar é dada por mulher a Abraão. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe gerava filhos, e ela tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abraão, Agar, egípcia, sua serva, e deu por mulher a Abraão, seu marido, a fim de 10 anos que Abraão habitara na terra de Canaã. Ele entrou a Agar, e ela concebeu, e vendo ela que concebera, foi senhora desprezada aos olhos. Então disse Sarai a Abraão: meu agrado seja sobre ti, minha serva, pois eu te teu regaço, vendo-a ela agora
sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julga-me entre mim e ti. E disse Abraão a Sarai: eis que tua serva está na tua mão. Faze-lhe o que bom é os teus olhos. E afligiu a Sarai, e ela fugiu da sua face. Até aqui, irmãos. Como eu disse, eu não sou pregadora, mas eu sei falar no nome de Jesus. Eu quero falar nesta noite, irmãos, sobre um pouquinho de H, que eu não sei muito, e sobre o deserto, e aquilo que o Senhor colocar no meu coração. Que nós vemos aqui que o Senhor tinha uma promessa grande ali na vida de Sarai. Só que muitas das vezes o Senhor tem promessa nas nossas vidas, nós queremos passar na frente do Senhor, nós queremos nós mesmos agir sem esperar que Deus haja no momento dele. Porque para Deus 1000 anos como um dia como 1000 anos para nós. Então assim, para nós uma promessa, ela demora a cumprir, pode demorar 10, 15, 20, 30 anos, mas ela cumpre. Então para Deus isso não é nada. Muitas das vezes a gente se preocupa, que o Senhor falou que vai fazer isso, fazer aquilo na nossa vida, e ficamos preocupados e queremos agir. Não faça isso, irmãos. Deixa Deus agir, deixa Deus trabalhar. Sabe por quê? Às vezes traz grandes transtornos na nossa vida, nós queremos passar na frente do Senhor. Como a Sarai, na verdade, ela quis adiantar o processo de Deus. Então ali o que ela fez, como todos sabem da história já, que ali ela pediu que o marido dela, se deitasse com aquela serva egípcia, que era serva dela, como se fosse uma empregada dela, que naquela época as mulheres egípcias elas serviam as senhoras ali, as pessoas que de requisitos mais altos. Então ali ela era uma escrava. Então Sarai, querendo passar na frente do Senhor, de Deus, ela pediu para que o seu marido fosse deitar com ela, para que ela tivesse um filho, mas aquele filho fosse dela, mas não sabendo ela que aquilo poderia causar grande transtorno na vida dela, como nós fazemos hoje. Às vezes a gente quer fazer do nosso jeito, irmãos, aí acaba que a gente traz transtornos ruins para a nossa vida, e não é do nosso jeito, é do jeito de Deus. Às vezes a gente quer adiantar as coisas, fazendo, não, eu vou fazer assim, vai dar certo. Não é assim, tudo tem um processo. Eu sei que é difícil. Às vezes a gente quer as coisas na hora da gente, a gente dá um jeitinho, mas o cristão ele não tem que dar um jeitinho, ele tem que esperar o Senhor fazer. Porque se nós darmos um jeitinho, lá na frente, nós vamos ver o jeitinho que foi dado, virar transtorno na nossa vida. Muitas das vezes, eu já dei jeitinho em alguma coisa, eu me tropecei. Eu acredito que aqui também tem pessoas assim, que talvez um dia você quis dar um jeitinho em algo para dar certo para você, sem esperar Deus fazer. Nós não podemos fazer nada, que nós queremos fazer do nosso jeito. Nós temos que esperar o momento certo de Deus. Muitas das vezes tem pessoas, que às vezes está no emprego, às vezes nem é a hora de sair, aí ele, não, eu vou sair porque não está bom, eu estou ganhando pouco, mas o pouco com Deus é muito, porque muitas das vezes aí você quer, aí você sai sem a direção de Deus, aí acaba que começa a passar luta, dificuldade em casa, passa falta de alimento, passa falta das coisas. Por quê? Põe o pé na frente. Você tem que esperar Deus agir primeiro, tem que perguntar se é da vontade de Deus, porque às vezes nós fazemos as coisas e nós não perguntamos se é da vontade do Senhor. Nós queremos fazer de nós mesmos, e não é de nós que nós fazemos, é da vontade do Senhor, porque aí vem os tropeços, como vê ali na vida de Sarai, porque ali, irmãos, eu acredito que criou-lhe ciúmes ela também, porque quando ela viu ali que realmente Agar se engravidou, aí veio ali Ismael, e eu acredito, ela
começou a destratar Agar, porque ela se sentiu humilhada, mas não esquecendo ela que aquilo que Deus promete, né, Ele cumpre. Não precisa nós se sentir por baixo, né? Às vezes a gente fica preocupado, porque o fulano tem dinheiro, tem carro, tem isso, tem aquilo. Não precisa nós preocupar com isso, irmãos. Nós temos que preocupar com a nossa salvação. E o que o Senhor promete, na hora certa, Ele dá. Não precisa a gente ficar assim, porque o fulano tem, o Bertano tem. Cada um é de uma forma. Eu falo e repito. Isso aqui eu já falei várias vezes quando eu subi aqui. Que na época, quando eu estava com o meu esposo, meu pai do Natan, ele falava que queria uma casa, que queria, né, trabalhar muito, às vezes não tinha nem muito tempo, ia correndo para a igreja, né? Ali a Patrícia, o irmão Antônio conheceu, sabe como que ele era, né? Então ele chegava às vezes até atrasado, o pastor chamava a atenção dele, então porque ele ficava preocupado em querer trabalhar para adquirir dinheiro, adquirir as coisas, né? E às vezes a obra de Deus ficava assim um pouquinho meio distanciada, e quando o pastor dava um chega para lá nele, ele assustava e de repente ele parava, porque ele não tinha nem sábado nem domingo, né? Então ele queria fazer. Em um certo dia, um irmão Bruno, não sei se os irmãos lembram do Bruno, que veio pregou na igreja de baixo ali. Aí um certo dia o missionário Bruno falou assim, na pregação, que nós não devemos preocupar com casa, com carro, com dinheiro. Preocupa com a sua salvação. Porque se Deus te der, Ele é Deus. Se Ele não der, Ele continua sendo Deus. O importante é a sua salvação. Aí chegando em casa, eu virei para ele e falei assim, tá vendo? Viu, Ricardo, como que é? Você está preocupado em comprar uma casa, que a gente morava na época de aluguel, no prédio. Você está preocupado em comprar uma casa, mas Deus não quer que você preocupe de comprar uma casa. Deus quer que você preocupe com a sua salvação. É importante que o Senhor está te dando força para trabalhar e para a gente pagar o aluguel, né? E se alimentar e seja feita a vontade de Deus, porque uns, né, nasceu para ser médico, para ser advogado, né, e para ser empresário, outros, né, tem que trabalhar e adquirir, porque nós não vamos levar nada dessa terra aqui. E ali, né, eu falando isso com ele foi e falou assim, verdade. Né, a gente tem que parar de preocupar, porque ele ficava trabalhando sábado, domingo, e chegava em casa 10 até meia-noite, às vezes faltava o culto, ou chegava atrasado no culto, aí numa euforia. Foi até, né, irmão, chegar um dia que, né, quando ele viu algumas situações, ele caiu ali e faleceu. Mas graças a Deus que ele faleceu na presença do Senhor, né? Então, assim, o que adiantou, irmãos? Por isso que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus, que as outras coisas, se o Senhor querer, Ele nos acrescenta, né? Porque se Ele não quiser, nós ficamos do mesmo jeito. O importante é nós buscar a salvação. Então, ali, irmãos, né? Aí a Sarai, né, ficou meio preocupada, ela se sentiu humilhada, né? Aí ele vê, né, Ismael, e aquela, vai falar, Agar também se sentiu assim, porque é tipo assim, né? Ele estava, Sarai e Abraão, né, estava cuidando de Ismael, mas só que não era aquela coisa, né? E Agar ficou de lado praticamente, né? Porque ela não era esposa dele. Então, ele tudo tem a permissão do Senhor. Olha o que acontece, né? Aí Sarai, né, veio, né, a promessa do Senhor se cumpriu na vida dela, mas foi com determinado tempo. Então não adianta a gente correr. Aí com determinado tempo, né, se cumpriu aquela promessa, e veio ali Ismael e Isaac, né? Aí veio Isaac, né? Aí só que aí, né, foi Ismael crescendo com ele, Ismael começou a provocar, né, Isaac, né? Então assim, aí Sarai, né, com medo de que Ismael, né, matasse o filho dela, expulsou, né, a Agar, né, e o filho dela, e deixou parar ali no deserto ali, e foi uma prova, e ali, né, ela com medo, né, do filho dela morrer ali naquele deserto, mas o Senhor apareceu ali e falou com Agar, né, que ele ouviu, né, o choro daquela criança, porque na verdade, assim, se a gente for analisar, por que Sarai expulsou, né, que ela foi para o deserto? Porque ela sabia que ali no deserto
deserto ela não ia encontrar água, né, irmãos? Ela não ia encontrar água, então o filho dela ia morrer. Aí, né, Isaac ia ficar, né, herdeiro, né, de tudo, né, de Abraão. Então ali, só que o Senhor não desamparou ela naquele momento. Muitas das vezes, irmão, né, às vezes a gente está no deserto, porque tem dois tipos de deserto. Né? Tem um deserto que o Senhor permite você estar, e tem um deserto que você procura. Sabe por quê, irmãos? Eu falo de mim. Tem um deserto que eu passei que eu procurei. Porque às vezes eu tinha tempo de ir para a igreja, na época eu era da Assembleia de Deus. Eu tinha tempo de ir para a igreja, o que eu ficava fazendo? As minhas costuras, meus artesanatos. Até tarde, a irmã passava ali, você não vai para a igreja não? Já está na hora de ir para a igreja. Hoje não vai dar não, porque eu estou lotada de tarefa, eu estou com isso, com aquilo, irmão. Se a gente morrer aqui agora, fica as tarefas, fica tudo aí. Então não adianta a gente preocupar com o que a gente tem que fazer. É claro que nós temos que fazer. Porque o próprio Deus, ele fez, né, os céus e a terra em 6 dias, no 7 ele descansou. E ele não precisava descansar, porque ele é Deus. Então, e nós que não somos nada. Né? Então ali, aí eu me preocupava com as coisas que eu tinha que fazer. E quando foi um certo dia, passando tempo, e às vezes até no domingo eu deixava de ir. Parecia uma visita para fazer, eu não ia, alguma coisa assim. A igreja estava deixando praticamente quase que de lado. Só que quando o Senhor tem um propósito na nossa vida, Ele não te deixa de lado, como Ele não deixou a Cá ali desamparada com aquele filho dela. Aí, irmãos, o que acontece? Quando um certo dia eu me lembro que eu sentava no sofá da sala cheia de encomenda para entregar, porque eu tinha essa coleira para vender para mim mercadoria, e eu cheia de encomenda, eu comecei a adormecer, eu comecei a suar frio, meu coração disparou. Daquele momento ali eu comecei a entrar no deserto. Ali eu lembro que meus irmãos ali na oficina, eles viam que eu estava em processo de desmaio, e me levavam correndo lá para o João 23. Na época, acho que o João Alberto não atendia esse fato, era só no João 23. Muitas das vezes eu desmaiei na rua, então eu entrei no deserto porque eu procurei. Então, tem deserto que você procura. Aí é só Deus para te tirar. E ali, foi mais de um ano nesse processo. Aí não tive mais costura, não tive, meu filho, o Endo, meu mais velho, ficou assim, minha mãe cuidando na época, e eu não tinha força para nada, porque eu vivia desmaiando, coração disparado, doído aqui, parece que a veia do coração estava entupido. Fiz um tanto de exames, os médicos não achavam nada, porque quando você vai no médico, o médico não acha nada, porque é para Deus. E Deus deixou os médicos na terra. Mas quando ele não acha nada, porque é Deus para cuidar. Isso aí porque eu procurei, irmãos, mas aí eu tive que ir ao pó. Eu tive que humilhar para o Senhor, para Ele ter misericórdia de mim e me tirar desse deserto. Com muito custo, irmão. O Senhor Jesus, depois de quase 2 anos ou mais, que eu vim sair desse deserto. Eu fui curada para a honra e glória do nome de Jesus. E ali eu consegui passar esse deserto, mas porque Deus permitiu. Agora tem deserto que é Deus te coloca. Aí quando Deus te coloca, você tem que pedir misericórdia a Deus. Se você vai sair dali, convida. Porque a minha mãe, ela era evangélica na época. Aí ela começou a brincar com as coisas de Deus. Ela ia, ela era até na Nova Jerusalém, uma igreja muito assim, tipo Deus é amor, ela era obediente. Depois ficou olhando com versinho dos outros, porque nós não devemos, nós temos que olhar só para o alto, só para Jesus. Porque se nós olhar para a conversinha de um irmão, de uma irmã, para uma contendinha, uma coisinha ali, vai ficar aqui, vai perecer. Infelizmente caminha ao inferno. O que acontece ali? A gente fala assim, mãe, vai para a presença do Senhor. A senhora era da igreja, cantava, ia para as vigílias, volta para onde que a senhora era, uma pessoa que louvava no círculo de oração, tinha um amor grande com as pessoas aqui dentro da igreja, mas a minha irmã, ela preferiu ficar, na época, ela xingava muitos palavreados e eu vivia falando com ela, mas chegou o dia
Triste é o dia, irmãos, quando o Senhor permite que nós vá para o deserto. Aí chegou o dia. Aí veio uma enfermidade do câncer. Né? Minha mãe não tinha nada. Ela tinha convênio particular, ela cuidava muito bem. Mas quando Deus permite, você pode ter dinheiro, pode ter convênio, pode ter o que for. Se a doença tiver que vir, ela vem. Não é porque nós estamos à mercê do Espírito Santo de Deus. Nós somos de carne. Né? Então isso aqui ela vai apodrecer. Né? O que vai ficar, né? O que vai subir é só a alma, né? Então nós temos que cuidar da nossa alma, do nosso espírito. Então ali, minha mãe ali, mesmo assim, ela endureceu o coração. Falava assim, mãe, a senhora tem que voltar para Jesus. Meu irmão foi ali e leu uma palavra. Eu lembro que eu estava ali estendendo uma roupa, ele leu uma palavra falando sobre aquela palavra quando Isaías foi lá e falou com um servo ali que ele ia morrer e não ia viver mais. Esqueci, fugiu da memória. Mas os irmãos sabem de quem que eu estou falando. Né? Então Isaías chegou até no meio do pátio. Né? Ezequias. Ele falou com Ezequias que ele ia morrer e não ia viver mais. Quando ele falou aquela palavra, ele tirou. Ele pediu a Deus uma palavra. E quando ele tirou essa palavra ali, e minha mãe ali já ruim, mas ruim mesmo ali na cama, eu comecei a chorar do outro lado, porque eu sabia que o Senhor ia recolher minha mãe. Mas eu falei assim, meu Deus, minha mãe não pode ir nessa situação que ela está. Aí, irmãos, foi uma irmã que foi criada comigo pequenininha lá na minha casa. Falou assim, Valéria, eu tenho que ver essa mãe de qualquer dia, porque eu sonhei que Jesus apareceu para mim e falou para mim vir aqui e pregar salvação para ela. Irmãos, e minha mãe mesmo assim endureceu. Porque tem pessoas, irmãos, que conhecem a palavra de Deus, né, que às vezes até nasceu no Evangelho, mas tem um coração duro. Não quer, né, não quer firmar na presença do Senhor, prefere ouvir conversinha, prefere ouvir coisas, né, que não agradam ao Senhor, prefere se distanciar do povo de Deus, né, e perecer, até ir para o inferno. Aí o que acontece? Ali, né, ela foi lá e minha mãe falou assim, mas eu não quero receber ninguém. Eu falei assim, mãe, em nome de Jesus, a senhora precisa voltar para Jesus. Aí essa irmãzinha, né, falou, dona Maria, eu vim aqui porque o Senhor Jesus mandou eu vir aqui. Ele apareceu para mim nesta noite no meu sonho e mandou eu vir aqui pregar para a senhora. Aí ela começou, sabe, a se derreter. E ali nós fizemos um mini culto ali, louvamos o Senhor, né, com os corinhos, com os louvores da harpa cristã. E ali minha mãe, né, ela novamente voltou para Jesus. E quando essa irmã foi embora, e ela ia para Ipatinga, ela já estava atrasada. Mas quando Deus manda, nós temos que fazer, irmãos. Não podemos deixar para depois. Então ali eu viajava, ela ia fazer outras missões. Ali, irmãos, o que é que acontece? Naquele mesmo momento que ela foi embora, passando a parte da tarde, minha mãe começou a se desfalecer mais. Aí foi parar no hospital. E dali, ela foi para a glória, passando uns 12 dias. Então, se tudo Deus tem um propósito. Então, esse aí é o deserto, né, que ela passou por ele. Porque você imagina uma pessoa está sentindo dor, gritando, e nem os remédios não valem mais. Foi o caso da minha mãe. Então, assim, tem deserto que a pessoa procura, né? E tem deserto que Deus te coloca por causa de desobediência, né? Porque quando a pessoa é desobediente, não obedece a palavra de Deus, vem as permissões do Senhor na vida da pessoa. Aí começa a questionar, Deus, eu fiz isso, Deus, eu fiz aquilo, tem misericórdia, é só se Deus querer. Porque Deus, se Ele fizer, como nós sabemos, Ele é Deus, se Ele não fizer, Ele também continua sendo Deus. Então nós aqui temos que obedecer a palavra de Deus, não ficar dando ouvido à voz de Satanás, não ficar dando ouvido a conversinha, a encrenquinhas. Nós temos que olhar só para o alto. Nem preocupar com o lado financeiro, nem preocupar com nada. Então ali, irmãos, H foi para aquele deserto ali, e H com medo, né? Que aquela que o filho dela, que Ismael, morresse ali de sede, né? Porque no deserto não tem água, né? Aonde que vai achar água ali? Mas eu até aprendi esses dias, foi até com o meu irmão, que ele é missionário,
falou uma coisa que eu fiquei assim, que eu achei interessante. Ele fala, quem falou que você tem deserto? Não tem, não. Eu falei assim, não tem. Tem, não sabe, no deserto? Eu saiba, não. Tem? Como você sabe? No cacto. Mas quem que vai pegar o cacto e partir para pegar? Ninguém. Que é doloroso, só se tiver com. Só quem sabe. Mas não é porque no deserto é cheio de cacto, né? Ali tem água. Aí sabe o que me veio na minha mente? Que Jesus, né? Quando ele ali na cruz, ele foi colocado o que nele, irmãos? A coroa de espinho. E atrás desses espinhos, o que tinha? O que Jesus é? Ele é a fonte de água viva. Né? E quem beber dessa água jamais morrerá. Né? Então ali, né, Deus ali permitiu ali, só que apareceu o anjo e falou com Agar por que ela estava daquela forma, né? E que ela voltasse para onde ela estava. Para ela, em ato de obediência. Porque ela tinha que obedecer à saída dela. Né? Porque na época ali, os escravos tinham que ser obedientes, né, aos seus patrões, eu vou falar assim, lembra? Né? Então assim, ela tinha que obedecer. E assim é nós, irmãos, nós temos que ser obedientes à palavra de Deus, à obra de Deus, não ficar olhando para a esquerda, direita, não ficar olhando para um, para outro, que está certo, que está errado. Nós sabemos que nós temos que olhar para um só caminho. Esse caminho é Jesus Cristo. Né? Quantas pessoas estão aí precisando, né, de ser levada a palavra, e às vezes nós estamos preocupados, né, com o irmão da esquerda, o irmão da direita, e não preocupa com as almas que estão lá fora. Muitas pessoas estão morrendo. A gente abre ali, né, a internet ali no TikTok, ali no Kawaii, eu fico triste, não tem coisa que eu até choro, porque você vê só sangue, e moças novas, rapaz novo, um matando o outro, por causa de tal de facção, de não sei o quê. Só o sangue de Jesus. É um demônio que está solto aí, arrumando esse tal de facção, que não pode fazer isso, fazer aquilo, que já está mandando matar, você não sabe nem quem é. É coisa, né? A palavra de Deus fala que o mundo jaz do maligno, e é jaz do maligno mesmo, porque tanta morte que está acontecendo, o diabo não pode ganhar êxito. Né? Quem tem que ganhar êxito é Jesus. Né? Nós temos que sair para o campo e pregar a palavra do Senhor. Nós não podemos ficar quietos, né, só dentro da igreja, não. Nós temos que ir para fora. E ali, né, falar do amor de Jesus. Quantas almas estão perecendo? Quantos pastores estão desistindo? Né? Quantas pessoas têm seu carro, estão largando, estão abandonando por coisas banais? E nós devemos, né, ficar atentos, porque a palavra do Senhor, a cada dia que passa, ela está se cumprindo. Aleluia. E não adianta a gente ficar querendo fazer vista grossa, porque Jesus já está às portas. As coisas que estão acontecendo aí, né, já estão indicando que Jesus a qualquer hora, a qualquer momento, vai descer nessas nuvens. E quem estiver preparado vai subir. E o mais triste disso, irmãos, é que a pessoa sabe, né? Tem pessoas que sabem que Jesus, né, já está às portas. Sabe que Jesus qualquer hora pode vir buscar o seu povo, até mesmo individualmente. E a pessoa está brincando com a palavra de Deus, está brincando de ser céu. Muitas pessoas falam assim: o que eu vou fazer na igreja? Eu fico na minha casa mesmo. Mas se fosse assim, na época que Jesus saía pregando nas sinagogas, não tinha tempo, né? Porque ele foi lá no templo, né? E até as pessoas estavam vendendo coisas na porta. O que ele fez? Ele derrubou, né? Ele virou aquelas bancas ali, falando que a casa dele não era casa, né, de vendas. Então assim, a igreja somos nós, mas nós temos que ter um templo para nós ir, né, congregar, porque aqui é um espaço que nós temos para poder a gente, né, se aproximar mais de Deus, esquecer dos nossos afazeres em casa. É verdade, né, irmãos? Então assim, irmãos, né, aí o que eu deixo, né, para os irmãos, que, né, a gente se preocupar mais, né, com a nossa salvação. E, né, a Gabi, quando ela ficou preocupada ali com Ismael, ali começou a chorar de fome, né, ela preocupada, ela ficou triste, sem saber
fazer. Né? Muitas das vezes nós preocupamos, né, com o que nós vamos fazer, que Deus vamos fazer, esquecemos que o Senhor tem promessa nas nossas vidas. Né? Então, a Galinha não era para ela se preocupar tanto da forma que ela estava, porque Deus, ele, né, tinha também uma grande promessa na vida de Ismael. Né? Que Deus prometeu que ele ia ser também uma grande nação. Então, sim, Deus tinha promessa na vida daquela criança, e através do choro daquela criança, comoveu o Senhor. Muitas das vezes, né, o choro, ele comove o coração de Deus. Mas isso é, irmãos, quando nós pedimos com sinceridade, quando nós clamamos ao Senhor, dobrando o nosso joelho, muitas das vezes o nosso choro, ele comove. Né? Mas só que tudo tem um tempo e a hora certa do Senhor. Né? O que eu deixo nesta noite, que nós não devemos extraviar, né, os caminhos do Senhor, porque Jesus já está às portas. Não é tempo de brincar, não é tempo de ficar aqui com mimimi, com criancice. É tempo de nós glorificar o nome do Senhor, cada vez mais buscar Ele, né, e passar para as pessoas que o Senhor Jesus é conosco e que Ele vai vir buscar um povo lavado e remido no sangue de Jesus. Né? E que nós passar para as pessoas que nós, né, nós estamos aqui para levar a palavra, porque o Senhor Jesus, Ele salva, Ele cumpre e liberta. Muitas das vezes, irmãos, Jesus, Ele cura. Por quê? Para mostrar para as pessoas que o mesmo Jesus que curou ali o cego de Jericó, né, curou ali o paralítico, né, e várias pessoas que Ele curou ali, como fala na Bíblia, Ele é o mesmo que está aqui conosco nesta noite. Ele faz, né, o impossível, aquilo que a medicina não tem condição, o Senhor Jesus faz. Né? Aquilo que às vezes nós achamos que não está ao nosso alcance, está ao alcance de Deus. Porque Ele é amor, mas Ele também é fogo consumidor. É o que eu digo nessa noite: não tenta passar na frente de Deus com nada, porque o Senhor está com os dois olhos abertos em cima de nós. Né? Ele está de olho, né, em cada um de nós que estamos aqui. Muitas das vezes tem pessoas que gostam de humilhar o outro, né? Mas nós não fomos chamados para humilhar ninguém, para pisar em ninguém. O nosso chamado é pregar a palavra de Deus. O nosso chamado é testificar para o nosso vizinho, no nosso trabalho, que Jesus, né, está em nossa vida e que também Ele pode estar na vida de cada um. Né? Então, o Senhor tem um chamado na vida de cada um. E que nós temos, né, testificar isso na nossa vida, até para a nossa família, porque às vezes no meio dos nossos familiares, né, falamos coisas que às vezes não agradam, né, irmãos? Um outro, porque às vezes nós queremos derrubar o nosso próximo. Eu falo nós, porque graças a Deus eu não faço isso. Mas eu vejo famílias aí que é destruída. Irmãos não combinam com o outro, né? Pais e filhos, tem que queimar mesmo, porque o diabo ele veio para matar e destruir. E o que ele está entrando no meio de famílias, criando ódio dentro de corações, né? Entre filhos e pais, criando ódio entre irmãos. E assim aí, né? Às vezes a pessoa vai, né, da família, aquela desavença. Chega da igreja, na igreja está, né, tá tudo ótimo, mas chega em casa, não, irmãos, o que nós somos aqui, nós temos que ser dentro da nossa casa, nós temos que testificar, porque triste a gente ouvir, ser crente igual você eu não quero. É muito triste a gente ouvir isso, né? Que nós, né, venhamos ser fiel a Deus, que o brilho do Espírito Santo vem destacar em nós, que é muito assim, gratificante quando a gente sai, as pessoas falam assim: você é evangélica, até mesmo no termo igreja, você é crente. Nós sabemos que é crente, até o diabo é, né, irmãos? Mas não tem motivo do povo aí, né? Você é crente. Eu, graças a Deus, onde eu vou para a glória de Deus, porque que, né, diminua eu, que cresça o Senhor na minha vida. Aí até lá, né, eu viajo muito, assim, então, onde que eu vou, fazer ser evangélica, para a glória de Deus. Né? Isso também nós não devemos esconder, porque tem pessoas que, né, aqui na igreja é crente até na tampa. Não estou falando aqui não, viu, irmãos? Estou falando assim em geral, tá? Então aqui na igreja é crente até na tampa. Você chega lá fora, você faz uma viagemzinha, você vai para outro lugar e você nem
lá você já está participando das piadinhas do mundo, já está participando das coisas indevidas, das coisas que né? Aí eu quero ver na hora que Jesus vir e cobrar, né? Aí Deus vai falar, está pensando que eu não te via, sei lá na rodinha de escarnecedor? Está pensando que eu não te via ser ali no seu serviço, onde você trabalha no meio dos seus lados, seus amigos? Está pensando que eu não te via você passando lá na rua ali, com outra pessoa, ou mexendo com mulher mexendo com homem? Está pensando que eu não vi? E o Espírito Santo de Deus está atento, irmãos, à nossa vida. Porque ali no reino de Deus não vai ficar qualquer pessoa. Não vai de qualquer maneira. Né? Quando fala ali que é mais fácil, né? Entrar o camelo pelo fundo da agulha do que o rico no reino de Deus. Por quê? Né? Porque o rico está preocupado com o dinheiro, com seus requisitos, né? E, né, meu irmão até falou comigo assim, que o camelo lá na linguagem deles lá, no mundo antigo, acho que era uma cerca, né? Não é bem um camelo mesmo. A gente tende, até então entendia que o camelo era um animal, né? Então era uma linguagem lá que eles falavam, né? Que era uma cerca que tinha, que eles, na época da guerra lá, aí eles passavam por baixo daquela cerca ali. Então eles passavam ali, como diz, né? Como se fosse rápido, né? Então assim, debaixo daquela cerca ali, então era chamado de camelo. Então assim, imagine você passar rápido ali, sem, né, na cerca de arame ali, baixinho. Então era como se fosse um camelo. Então por isso que é falado assim. Aí que eu fui entender, porque tem coisas que a gente tem que pedir discernimento do Espírito Santo de Deus, né, irmão? Porque senão falar o que é que nós, que a Bíblia, né, nos ensina, que nós não podemos nem acrescentar e nem diminuir, porque senão nós vamos ter que dar conta com Deus. Né? Então ali, por isso que, né, era falado ali, porque muitas pessoas, né, às vezes, como eu já disse, ficam olhando os requisitos financeiros, ficam olhando as coisas do mundo, porque na verdade, irmãos, se nós for olhar o mundo, às vezes, né, nós achamos que agrada mais do que as coisas de Deus, porque servir a Deus é estreito. Não é fácil não. Mas se nós, né, entregar nós de corpo, alma e espírito para o Senhor Jesus, Ele nos fortalece. Aleluia. Ele nos dá força para nós seguir. Porque não adianta nada, às vezes nós, né, ficamos aí nas regalias do mundo, nas coisas do mundo, aí Jesus vem com a nós individuais, como é que vai fazer? Né? Aí como é que fica as coisas do mundo? Vai levar as regalias do mundo? Vai levar o dinheiro? Vai levar essas vantagens que o mundo acha que é vantajoso? Não vai levar nada. Eu fiquei assim, até meio triste esses dias, porque eu conheci uma menina, eu vi ela nascer. E cantava muito lindo, canta ainda, muito lindo na igreja, na Deus é Amor. E foi crescendo no louvor, até ela cantava muito com a Daniela da música. Então era assim, uma cantava, outra cantava, sabe? Parecia uma disputa, mas elas realmente cantavam muito lindo mesmo. Hoje, irmãos, quando eu vi que ela chegou, ela estava fazendo tempo direito. Eu estou contando isso aqui, irmãos, é um testemunho para os irmãos ver o que o diabo faz com as pessoas que estão na presença de Deus. A mãe dela é pastora, o pai é pastor, é de uma igreja aqui, na roda aqui. E essa menina, né, foi criada, e muito bem criada no Evangelho. Porque muitas das vezes as pessoas que fizeram, né, nossos filhos estavam, não falam assim, porque não queria direito. Aí é culpa do pastor, é culpa da pastora, é culpa da irmã, do fulano. Nós, irmãos, nós não somos culpados, não, porque a salvação é individual. Aí, irmãos, o que acontece? Essa pessoa estava louvando na igreja, uma bênção, e Deus assim, não tem condição, tinha condição de gravar, né, CD evangélico. Mas ela preferiu o mundo. Então, às vezes, Deus te dá um talento, em vez de você usar ele para a obra de Deus, vai usar lá fora. Aí o que ela fez? Foi usar lá fora. Hoje ela está famosa. Cantou com essas grandes cantoras. Não precisa citar nome, colocar a história sagrada. Nós não precisamos estar citando nome de cantor nenhum aí. Porque aqui nós temos que falar de Jesus. Não é ficar falando de coisas do mundo, não, né? Você cantou mudando. Então ela ficou, né? Ainda falou na reportagem ainda.
coisas, né, do mundo artístico. A mãe, é lógico que fica triste. Né? Aí chegou o vinho de avião, veio, né, de avião do próprio artista lá, que eu veio, que não precisa citar. Eu só estou falando isso aqui porque a gente fica triste, porque eu vi a pessoa crescer dentro do Evangelho e quantos de nós, né, nossos filhos, conhecem a palavra de Deus e não está obedecendo. Né? Não obedece, então a escolha de cada um, depois não vem culpar que as coisas não acontecem. Ai, Deus tem misericórdia de mim, não. Deus, né, Ele age na hora certa com tudo. E muitas das vezes o que nós temos que fazer é orar pelos nossos filhos, orar pela nossa família e pedir a Deus misericórdia para que o diabo não venha tragar. Porque as pessoas vêm, né, se desfrutar das coisas, das riquezas do mundo e esquece de Jesus. Aí na hora que cai numa enfermidade, vai lembrar que Deus existe. Foi o caso da minha mãe. Nela, na hora da enfermidade, das ruínas dela, ela começou, né? Assim, foi na última hora, mas o importante é que aceitou Jesus. Né? Então, irmão, sabe o que eu quero dizer nesta noite? Não preocupa, né, com a esquerda, com a direita, não preocupa com o que você vai vestir, com o que você vai comer, porque o Senhor prepara tudo. Não preocupa com nada. Né? Se você está num deserto, se você está numa situação difícil, pode ter certeza que o Senhor Jesus vai te tirar da situação difícil. Aleluia, Jesus. Porque, né, não basta nós crer. Como ele, né, o Senhor deixou ali para ela sair dali, né? E não se preocupar, porque ele ia fazer grandes coisas na vida do filho dela. Então, o que eu quero dizer nesta noite, para nós não preocupar com o mundo lá fora, não preocupar com o que é vir, nós só temos que orar pela nossa família, pelos nossos vizinhos, pelos nossos amigos, para que Jesus possa entrar na vida deles e salvar eles também. Porque eles também têm direito de salvação. Porque às vezes nós nos preocupamos só com nós, esquecemos, né, que Jesus ele veio salvar a humanidade. Ele não veio só para nós, ele veio para todos. Só que muitos o rejeitam. Né? E que eu deixo nesta noite aqui, irmãos, se você estiver passando por uma situação difícil, não se preocupe, que se o Senhor tem promessa na sua vida, Ele vai cumprir. E não fica preocupado, às vezes a pessoa sai, eu vou sair da igreja porque o Senhor prometeu isso e aquilo e não cumpriu. Não preocupa com isso não, irmãos. Porque se Ele tiver cumprir, vai cumprir. Se Ele tiver também, é Deus. Né? Foi como aconteceu com minha esposa, ele estava preocupado de casa, que tinha que comprar. Né? Eu falei com ele assim, olha, agradece a Deus porque o Senhor Jesus está te dando força para você trabalhar, para pagar um lugar para a gente comer. E se você não tivesse um emprego, a gente ia passar a prova. Mas Deus sabe de todas as coisas. Né? Cada um, não seja assim, às vezes a gente fica preocupado, por que o fulano tem mais ou não tem? Não preocupa com isso não. Porque eu já vi, né? Pessoas cristãos ficar preocupadas porque que o meu vizinho é crente, não é cristão, e tem isso, e tem aquilo, tem carro. Mas tem a salvação, que é muito mais requisito alto do que o dinheiro, do que o carro, do que a casa. Porque eu queria ter uma casa, uma mansão, eu queria ter. Não, irmãos, é o que Deus der, tá bom. É claro que nós não vamos, né, conformar. Assim, né, de ter, a gente tem que lutar para ter as coisas assim, mas é tudo na dependência de Deus, não na nossa. Então eu deixo para os irmãos nesta noite, né, que o Senhor Jesus possa abençoar a vida de cada um e que nós venhamos preocupar com a nossa salvação, né, e orar uns pelos outros. Vamos ficar de pé, né, para fazer um minuto de oração para agradecer ao Senhor, né, irmãos, que os irmãos me perdoem se eu falei alguma coisa errada. Né, eu não sei pregar, mas, né, quem fala é o Espírito Santo de Deus. E quem fala que é só Deus mesmo, porque nós não sabemos nada mesmo, né? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço, meu Pai, por essa oportunidade maravilhosa que o Senhor me concedeu nesta noite, Pai. Que o Senhor abençoe a vida de cada um, Senhor. Que como o Senhor tirou a liagada daquele deserto, meu Pai, se tiver alguém no deserto nesta noite, que o Senhor possa tirar também, meu Pai, segundo a tua vontade, não a nossa, meu Pai. Meu Deus, se tiver alguém sendo humilhado, meu Pai, como ali H foi humilhada, meu Pai, que o Senhor possa, meu Pai, dar força, meu Pai, espiritualidade, para que nós possamos passar, meu Deus, por cima das coisas que o inimigo tem preparado para nos derrubar, mas que o sangue de Jesus tem poder na vida de cada um aqui nesta noite. Que o Senhor abençoe a vida do pastor, da esposa dele, da família dele,
a vida de cada um aqui nesta noite e da família de cada um, em nome de Jesus. Assim eu agradeço a única oportunidade. Amém? Amém? Deus abençoe cada um de vocês. E eu quero dizer para os irmãos que ontem preparei um estudo tão abençoado. Queria dar um estudo ontem. Um estudo até denso. Estudo até denso. E eu tenho certeza que vocês vão gostar desse estudo. Esse estudo que vai complementar essa mensagem também que foi pregada aqui hoje, peguei um pouquinho só. E eu tenho certeza que vai ser de muito êxito para cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Amém? Irmãos, vamos ficar em pé para a nossa oração, que Deus continue guardando a vida de cada um de vocês. E sabendo que dia 17 é o culto lá na praça, e vocês vão cuidar, conversar conosco ali, no horário das 19 horas. Amém? Vamos ficar em pé, vamos. Irmãos, eu fui nessa aqui hoje, irmãos, nossa, dor de cabeça. Nossa, Deus. A gente não é acostumado a andar de ônibus, né? Só Deus. Eu no centro, eu fui lá no Copom, resolveu a oportunidade. O homem quis me explicar por que ele cobrou a conta de água. Foi me roubando, Eu falei para ele assim, outra coisa. Eu quero que você fale que tipo de água, só isso. O resto resolveu depois. Aí ele falou, não, até dia 14 vai estar andando. Como até dia 14 não está andando. Até então, eu não ligou, vamos usar assim, depois eu vou cumprimentar. Um braço, olha que dia muito de Deus. Vamos ficar aqui, vamos orar a Deus. Olha, foi tudo arrebatado agora. Oh, Jesus. O bom que as crianças hoje, se Jesus voltar, está tudo salvo, né? Nem dormindo vai embora para o céu. Né, irmãos? Vamos orar. Meu Deus, muito obrigado, Senhor, por essa noite maravilhosa. Muito obrigado pela palavra, Senhor Deus, da professora de Acolista Valéria. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, leva os obreiros, leva os membros da tua casa. Pai, que o dia de amanhã seja melhor do que hoje nós passamos. Pai, nós te pedimos, Pai, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. A graça de Deus, a comunhão do Espírito Santo, esteja com todos nós, não só agora, mas para todos sempre. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde, em nome do Senhor Jesus. Amém. A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus, e a paz de Deus abençoe vocês, irmãos, em nome de Jesus.